Tácito é hoje conhecido como um dos maiores historiadores da Roma Antiga. Uma de suas obras mais antigas que sobreviveram é a Germânia, um relato curto, mas poderoso que há muito tempo fascina os historiadores. A obra é uma descrição de um povo, as tribos germânicas que viviam além do Reno e do Alto Danúbio, as fronteiras do Império Romano na Europa Ocidental. Para os romanos, os germânicos eram um povo feroz, orgulhoso e guerreiro, que devia ser temido e respeitado. Mas o relato de Tácito não é negativo. Na verdade, o historiador expressa sua admiração pelos germânicos e vê neles muitas das virtudes que seu próprio povo, os romanos, havia perdido. A Germânia oferece um dos primeiros vislumbres dos povos germânicos, que se espalhariam pela Europa e impactou profundamente a história ocidental. Mas também é um vislumbre da mente de um dos maiores escritores da Roma Antiga, revelando suas crenças, perspectivas e visão de mundo. Junte-se a nós para aprender mais e lembre-se, não há professor melhor do que a história. Em 58 a.C., Júlio César iniciou uma série de expedições militares na Gália, que acabariam resultando na conquista romana de toda a Gália Transalpina até o Reno e o Canal da Mancha. Os gauleses, um povo celta, eram orgulhosos e desafiadores diante da invasão de Roma. Eles travaram uma luta titânica contra o domínio romano, mas Júlio César estava confiante na capacidade de Roma de subjugar e até mesmo assimilar essa população. Ele tinha uma opinião bem diferente sobre os germânicos além do Reno. Ele achava essas tribos ferozes demais para serem conquistadas um dia. Para César, a política romana deveria ser garantir o Reno como a fronteira natural do império, mantendo as tribos da Germânia afastadas. Mas o grande sobrinho e sucessor de Júlio César, César Augusto, mais tarde buscaria expandir o império muito além das fronteiras imaginadas por seu tio. Em 12 a.C., os exércitos romanos começaram a penetrar na região além do Reno. No entanto, em 9 d.C., o general romano Varo foi emboscado na floresta de Teutoburgo por uma força germânica comandada por Armínio, um chefe da tribo dos Queruscos, que havia se destacado para liderar os povos germânicos unidos em sua luta contra o imperialismo romano. A batalha que se seguiu imortalizaria o nome de Armínio, pois ele e os seus germanos aniquilaram os romanos em um dos piores desastres militares da história do Império. A antiga sabedoria de César foi confirmada. O plano de subjugar a Germânia foi abandonado para sempre pelos romanos. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi uma das mais decisivas da história. É em grande parte o motivo pelo qual hoje se fala alemão na Alemanha, em vez de uma língua de origem latina como se fala na França ou na Espanha. Em sua época, Tácito era um dos principais oradores de Roma. Suas histórias e anais são obras-primas da literatura latina. Sua Germânia é uma etnografia, parte da tradição romana de descrever e analisar povos estrangeiros. Seu interesse não era mera curiosidade, mas a contemplação de várias questões, especialmente, como observa Haroldo Matingly, o imperialismo romano e seus fracassos, a liberdade e seus limites adequados, a civilização e a moralidade. Tácito conclui que os germanos resistem ao domínio romano por causa do seu amor à liberdade, escrevendo: a liberdade da Germânia é um inimigo mais mortal do que o despotismo do nosso Arsácis. Tácito afirma que os germanos exageram na liberdade, o que acaba sendo uma fraqueza. O germano se recusa a aceitar restrições. Ele chega às assembleias quando quer, e seus líderes precisam contar com persuasão e carisma, em vez de qualquer estrutura formal de comando. Assim, para Tácito, os germanos são incapazes da disciplina que os romanos valorizavam em sua própria sociedade. Tácito começa definindo os limites da terra natal germânica, escrevendo: a Germânia é separada dos gauleses e dos récios e panônios pelos rios Reno e Danúbio, dos sármatas e dácios pelas barreiras do medo mútuo ou por cadeias de montanhas.
Ele destaca a conexão dos germânicos com seu território. Os próprios germânicos, eu tendo a acreditar, são nativos da terra e muito pouco afetados por imigração ou interação amistosa com outras nações. Ele descreve a Germânia como um lugar de Paisagem pouco atraente e clima rigoroso, desolador para se viver. e considera isso um motivo para terem permanecido isolados em seu território. Os germanos registram sua história oralmente por meio de canções. Eles cantam louvores a Hércules e outros heróis, de uma canção chamada Baritos. Eles inflamam sua coragem e, pelo próprio canto, preveem o resultado da batalha que está por vir. Eu aceito essa visão, Escreve Tácito. que os germanos nunca foram corrompidos por casamentos mistos com outras nações e se destacam como um povo distinto, puro e único em sua espécie. Por isso, o tipo físico, se é que se pode generalizar sobre uma população tão vasta, é o mesmo em toda parte. Olhos azuis ferozes, cabelos avermelhados e corpos enormes, feitos apenas para esforços intensos. Eles não têm resistência equivalente para suportar trabalho árduo e esforço e pouca capacidade de aguentar sede e calor, mas seu clima e seu solo os ensinaram a suportar o frio e a fome. Quanto aos seus líderes, é o exemplo deles, mais do que sua autoridade, que lhes conquista uma admiração especial. Sua energia, seu destaque ou sua presença na linha de frente. Além disso, ninguém tem permissão para punir, acorrentar ou sequer açoitar. Um incentivo especialmente poderoso à coragem é o fato de que não é o acaso, nem a reunião casual das fileiras que formam a tropa ou a formação em cunha, mas sim a família e a amizade. Os maiores bens de um homem estão próximos. Ele ouve de perto os lamentos de suas mulheres e choros de seus filhos. Essas são as testemunhas que um homem mais reverencia. Deles, ele espera seu maior elogio. Os homens mostram seus ferimentos às mães e às esposas, que não têm medo de contar e examinar os ferimentos e trazem comida e encorajamento aos que lutam. Tácito relata o papel relevante das mulheres na sociedade germânica. Exércitos vacilantes e até mesmo à beira do colapso foram reanimados pelos apelos firmes das mulheres, que expunham seus seios e descreviam o quão próximas estavam da escravidão. Um destino que os homens temem mais pelas mulheres do que por eles mesmos. Ao exporem seus seios, as mulheres germânicas estavam basicamente dizendo: não deixem que este corpo se torne propriedade dos nossos inimigos. A desonra da escravidão era intolerável para todos os povos guerreiros, como os antigos germanos, e eles frequentemente preferiam a morte ao cativeiro. Tácito também descreve as tradições religiosas das tribos germânicas, dizendo que elas preferem não aprisionar seus deuses em templos, mas sim consagrar bosques e florestas. E dão nomes de deuses à presença oculta que veem apenas com olhar reverente. Tácito descreve a forma de governo germânica, que é feita por conselho entre os homens da comunidade. Tácito critica isso como um defeito da liberdade deles, pois os homens demoram para se reunir em vez de se juntarem todos de uma vez quando são convocados. Quando todos se reúnem e ocupam seus lugares, cada um com suas armas como símbolo de status de guerreiro livre. Então, o rei, líderes ou outros membros importantes da comunidade oferecem seus conselhos, e é a eloquência deles, e não a capacidade de obrigar, que garante a cooperação dos outros homens. Se não gostam de uma proposta, os homens bradam sua discordância. Se aprovam, batem suas lanças. Nenhuma forma de aprovação pode trazer mais honra do que o elogio expresso pelas armas. Voltaremos a explorar os escritos de Tácito sobre os antigos germanos em um próximo episódio no Real Crusades History. Por enquanto, confira nosso vídeo sobre Carlos Martel, um descendente dos homens descritos por Tácito, que conteria de vez a expansão árabe na Batalha de Tours em 732. O vídeo está na sua tela agora mesmo. Por favor, inscreva-se neste canal, veja o link na descrição para nos seguir no Patreon e confira meu livro mais recente, Richard and Saladin,
The Lion and the Eagle, um romance sobre a Terceira Cruzada, também com link na descrição. Até a próxima, mantenha a história viva. Crashing down around